O silêncio do meu escritório parecia mais profundo naquela noite. Sob a luz tênue do abajur, papéis envelhecidos empilhavam-se entre códigos processuais e retratos amarelados de antigos clientes. Há noites em que o peso da toga ultrapassa os limites da existência e o passado bate à porta de formas que ninguém ousaria prever. Na poltrona, entre arquivos encerrados e sentenças já proferidas, minha consciência buscava repouso, mas o sono não chegava. Lembro da primeira vez que senti o frio da culpa deslizando pela nuca. Foi naquele tribunal diante de dezenas de olhos, quando a minha voz definiu o destino de um inocente. O medo foi mais alto que a verdade. Se essa história está te tocando, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e que horas são aí. Naquela noite, ainda ouvia o sussurro de vozes esquecidas e o eco de decisões irreversíveis, até que, do túmulo, uma absolvição improvável buscou-me, não por vingança, mas por compaixão. Eu ainda lembro do cheiro daquele dia, mistura de café requentado com poeira de processos antigos e o suor nervoso de quem sabe que o destino está prestes a ser decidido por estranhos de toga e gravata. No calendário do fórum, a data parecia apenas mais uma sessão de julgamento. Para mim, porém, aquele dia se tornaria a fronteira silenciosa entre quem eu era e quem o medo me obrigou a ser. O réu se chamava Daniel. Tinha o tipo de rosto que a opinião pública adora odiar. Jovem demais para o crime de que era acusado. Pobre demais para inspirar empatia. Marcado por tatuagens que nada diziam sobre sua alma, mas que gritavam preconceitos em cada olhar desconfiado. Quando ele sentou ao meu lado, no banco da defesa, percebi que as mãos tremiam mais pelo pavor do sistema do que pelo peso da culpa. E foi exatamente isso que me apavorou. Eu reconheci naquele tremor algo que não combinava com a frieza de um assassino. O caso parecia simples demais para ser verdade. Uma vítima respeitada na comunidade, um empresário conhecido por seu trabalho social, encontrado morto na garagem de casa. Câmeras de segurança de baixa qualidade, um vulto borrado, uma testemunha que jurava ter ouvido uma discussão na noite anterior. E no meio de tudo, Daniel, o funcionário demitido semanas antes, transformado em suspeito ideal por uma sequência conveniente de coincidências. O Ministério Público apresentou o enredo como se fosse um roteiro pronto, móvel, oportunidade e um suposto histórico de comportamento agressivo. Eu sabia que agressivo ali era só um eufemismo elegante para pobre. Naquela época, eu ainda acreditava que a verdade sempre encontrava um jeito de aparecer entre as linhas frias de um processo. Hoje, eu sei que, às vezes, a verdade chega ao tribunal acorrentada pelo medo de quem deveria defendê-la. O medo da opinião pública, o medo da imprensa, o medo de ser o advogado que livrou um assassino, o medo de ter o próprio nome sussurrado em corredores que não perdoam fracassos. Quando a sessão começou, o salão do júri estava mais cheio do que de costume. Não era apenas um homicídio, era a morte de um benfeitor, alguém que financiava projetos sociais, doava cestas básicas, pagava tratamento médico de crianças carentes. A imagem perfeita de um homem de bem. Os jornais locais haviam feito questão de repetir essa expressão até que ela se tornasse uma espécie de sentença antecipada. E diante desse cenário, Daniel parecia ainda menor. Ainda mais deslocado, ainda mais culpado, antes mesmo de abrir a boca. Eu tentei seguir o ritual. Levantei-me para fazer a defesa, organizei mentalmente os argumentos, repassei as contradições dos depoimentos, os horários estranhos, os laudos incompletos, a contradição sutil na fala da principal testemunha. Havia buracos na acusação e eu os enxergava com nitidez quase incômoda. Mas enquanto caminhava em direção ao centro do plenário, senti o peso de todos aqueles olhos sobre mim. Não eram olhos à procura de justiça,
eram olhos à procura de um culpado. Qualquer um, desde que alguém pagasse pelo corpo naquele caixão. O promotor falara antes de mim. Sua voz era firme, ensaiada, quase teatral. Pintou Daniel como um ingrato revoltado, um homem que não suportou a demissão e decidiu resolver tudo com as próprias mãos. Ele falava em honra, em segurança da comunidade, em dar um recado exemplar. Não defendia apenas uma tese jurídica, encarnava a voz coletiva de uma cidade indignada. Enquanto ele discursava, vi alguns jurados assentirem com a cabeça, como se já tivessem encontrado a resposta muito antes da pergunta ser realmente feita. Quando chegou a minha vez, algo dentro de mim claudicou. O discurso que eu havia preparado, firme, técnico, desconfiado das certezas da acusação, começou a se desfazer, palavra por palavra, numa espécie de censura silenciosa. Eu via projetada na minha mente a manchete do dia seguinte. Advogado defende assassino cruel e tenta desmoralizar memória de benfeitor. Senti a garganta secar. O suor, antes frio, tornou-se pesado. O medo se sentou ao meu lado, usou minha toga como manto e cochichou ao meu ouvido. Se você insistir demais, o culpado vai ser você. Eu ainda poderia ter feito algo. Poderia ter insistido na reconstituição dos fatos, poderia ter pedido uma perícia complementar nas imagens, poderia ter explorado a fundo o álibi que Daniel murmurava, aflito, nas poucas conversas a sós que tivemos. Mas o tempo de coragem passou como passa um prazo processual esquecido, silencioso e definitivo. Ao invés disso, ajustei meu tom, tornei o discurso mais morno, menos confrontador. Falei sobre dúvida razoável, mas sem a veemência necessária para que a dúvida se tornasse viva no coração dos jurados. Mencionei as inconsistências, mas quase pedindo desculpas por fazê-lo. Naquela hora, não parecia uma traição, parecia prudência, parecia bom senso profissional. Eu me convenci de que era melhor não lutar demais contra aquilo que já parecia decidido fora dali. O medo vestiu a máscara da responsabilidade e eu acreditei. A defesa que apresentei foi correta, mas não foi corajosa. Foi técnica, mas não foi inteira. Era como se eu tivesse entregado apenas metade da verdade, amputando deliberadamente o que poderia tornar tudo mais incômodo para mim. Quando o juiz deu as últimas instruções ao conselho de sentença, o silêncio no plenário adquiriu uma densidade quase física. Daniel me olhou e naquele olhar havia algo que jamais esqueci. Não era a súplica de um culpado em desespero. Era a expectativa impotente de alguém que colocou o pouco que tinha nas mãos de um sistema que não o queria ouvir. Ele murmura, baixinho, quase num fio de voz. Doutor, o senhor acredita em mim, né? A pergunta ficou suspensa no ar. Eu respondi com um aceno curto, profissional, mas dentro de mim uma guerra se travava. Acreditar é diferente de bancar essa crença diante de um pelotão de olhares prontos para crucificar. E naquele instante percebi que eu não estava apenas defendendo um réu. Eu estava sendo julgado pelo medo. O conselho de sentença se retirou. Minutos, talvez horas, perdi a noção do tempo, se arrastaram pelos corredores abafados do fórum. Eu caminhava de um lado para o outro, tentando racionalizar o que acabara de fazer. Fiz o possível, repetia em silêncio. Com a prova que havia, com o clima que se formou, ninguém teria conseguido um resultado diferente. O medo é hábil em fabricar justificativas. Ele adora vestir frases de autopreservação com a toga da inevitabilidade. Quando os jurados retornaram e ocuparam novamente seus lugares, eu já sabia qual seria a decisão. Não porque o direito apontasse para aquilo, mas porque o medo coletivo tinha sede de resposta. O juiz pediu que Daniel se levantasse. A sala inteira prendeu a respiração, mas o silêncio não era de respeito.
Era de expectativa pelo veredito que permitiria a todos voltarem para casa com a confortável sensação de que a justiça foi feita. O conselho de sentença, por maioria, reconhece o réu como culpado. A palavra ecoou: culpado. Ela não caiu apenas sobre Daniel, caiu sobre mim. Enquanto o juiz lia a dosimetria da pena, eu não ouvia mais nada. As vozes pareciam distantes, abafadas por um zumbido que tomava conta da minha mente. Vi a mãe de Daniel desabar em prantos no fundo do salão. Vi o olhar duro do promotor, satisfeito. Vi alguns jurados respirarem aliviados. E no meio de tudo isso, eu me vi, imóvel, de toga, mas profundamente nu por dentro. Daniel se virou devagar, como se quisesse me dar tempo de fugir daquele olhar. Não fugi. Encarei a pergunta que já não foi dita em palavras, mas que gritou dentro de mim: o Senhor lutou por mim até o fim? Não tive coragem de responder nem para ele, nem para mim mesmo. Na saída do fórum, repórteres tentaram arrancar declarações. Um microfone quase encostou no meu rosto. Doutor, o senhor considera a decisão justa? Eu poderia ter falado sobre a complexidade do caso, sobre as dúvidas remanescentes, sobre o dever de não transformar o tribunal em espetáculo. Mas o medo, mais uma vez, tomou a palavra em meu lugar. A decisão do júri deve ser respeitada. Confiamos na justiça. A frase saiu automática, ensaiada, genérica, soava correta aos ouvidos de qualquer pessoa que assistisse ao telejornal naquela noite. Mas para mim, foi a sentença final de um julgamento íntimo que eu ainda não tinha coragem de iniciar. Demorou anos até que eu admitisse em silêncio que aquele não havia sido apenas um erro profissional. Havia sido uma rendição. Eu não condenei um inocente com minhas próprias mãos, mas permiti que o medo fizesse isso usando minha omissão como instrumento. E a justiça tem memória mais longa do que qualquer prazo prescricional. Naquela noite, anos depois, quando o relógio do meu escritório marcava um horário indecente para qualquer advogado ainda estar de pé diante de processos antigos, foi que tudo começou a voltar. O caso de Daniel, que eu tentava arquivar nos porões da consciência, bateu novamente à porta. Só que desta vez, quem veio reabrir aquele processo não foi um promotor, nem um desembargador, nem uma revisão criminal. Foi a própria vítima. E ela não veio exigir vingança. Veio do túmulo oferecer algo que eu jamais esperei receber de alguém a quem, em tese, defendi, sem coragem, absolvição. O relógio do escritório marcava 2h47 da madrugada, quando o ar mudou. Não foi um vento súbito ou um rangido das tábuas velhas do assoalho. Foi algo mais sutil, como se a própria gravidade do ambiente tivesse se inclinado levemente para o lado da dúvida. Eu ainda segurava o antigo processo de Daniel na mão esquerda, as páginas amareladas abertas na dosimetria da pena que eu ajudara a selar. A caneta na direita pairava sobre um bloco de anotações vazio, como se esperasse que eu finalmente escrevesse a confissão que carregava há anos. Mas nada saía, até que o silêncio foi cortado por uma presença que não fazia barulho. Levantei os olhos devagar, quase temendo confirmar o que os sentidos já denunciavam. No canto oposto da sala, onde a luz do abajur não alcançava completamente, uma silhueta se delineava contra a estante de livros jurídicos. Não era uma sombra comum. Tinha contornos humanos, mas translúcidos, como se o corpo fosse feito de fumaça condensada pela intenção. O homem ali parado usava uma camisa social simples, enrugada como se tivesse sido tirada diretamente do dia do crime. E o rosto era inconfundível. Carlos Menezes, a vítima. O benfeitor da comunidade cuja morte eu ajudara a imputar ao réu errado. Ele estava ali, no meu escritório, morto há 7 anos, olhando para mim com uma serenidade que nenhum vivo jamais ostentaria diante de um juiz. Meu primeiro instinto foi racional.
Alucinação por fadiga, estresse acumulado de casos não resolvidos, talvez até um derrame cerebral silencioso começando a corroer a lógica. Levantei-me devagar, apoiando as mãos na mesa para me ancorar na realidade tangível da madeira polida. Senhor Menezes, murmurei, a voz rouca traindo o advogado que eu fingia ser. Ele não se moveu, mas seus olhos, de um castanho profundo, sem o brilho da vida, mas cheios de uma compreensão antiga, fixaram-se nos meus. Não havia raiva neles, não havia acusação, apenas paciência. O senhor, como? Consegui articular, dando um passo à frente. O ar ao redor dele tremulou levemente, como o calor subindo de uma lâmpada esquecida, mas ele permaneceu imóvel. Então, pela primeira vez em anos, ouvi sua voz. Não ecoou pelas paredes, nem vibrou no meu peito como um trovão sobrenatural. Foi um sussurro direto na mente, claro como uma intimação judicial lida em voz alta no tribunal. Eu sei o que você fez, doutor, e eu vim para desfazer. Recuei até a cadeira, o coração disparado não por terror, mas por uma culpa que finalmente ganhava forma física. Eu não quis. O júri, a pressão, as provas pareciam... Comecei a gaguejar, mas ele ergueu a mão. Um gesto etéreo, sem som de deslocamento de ar. Não foi o júri que pecou pelo medo. Fui eu quem pediu que você ouvisse isso agora. Sua presença pulsava com uma luz interna fraca, iluminando levemente os volumes encadernados de códigos penais atrás dele, como se o direito humano fosse apenas um prelúdio para algo maior. Ele se aproximou, ou melhor, o espaço entre nós se encurtou sem que ele andasse. Parei de respirar quando senti o frio dele, não um frio gélido de filme de terror, mas um frescor sereno, como o ar de um cemitério ao amanhecer. Daniel não me matou, disse ele, a voz agora audível para os meus ouvidos físicos, baixa e grave, com sotaque regional que eu reconhecia dos altos. Eu caí. Um acidente na garagem, o fio solto da serra elétrica que eu mesmo esqueci de consertar. Mas você viu as contradições e calou por medo da manchete, do ostracismo, da dúvida sobre sua coragem. As palavras acertaram como um recurso de apelação irrefutável. Lágrimas quentes escorreram pelo meu rosto, misturando-se ao suor frio da confissão não dita. Por que você não me odeia? Por que absolve o homem que condenou um inocente indiretamente? Ele sorriu, um sorriso triste, mas liberador. Porque o medo é a verdadeira sentença que você carrega, doutor. Eu vim do túmulo não para julgar, mas para anular isso. Prove a verdade para Daniel. Liberte-nos dois. A silhueta começou a se dissolver então, como névoa ao primeiro raio de sol, mas deixou para trás um calor residual na sala. O calor da misericórdia. Na mesa, onde antes só havia o processo seco, agora repousava um pedaço de papel amassado, materializado do nada, um laudo técnico antigo com data do dia do crime, descrevendo o fio desencapado como causa provável da queda fatal. Prova irrefutável, perdida nos arquivos agora nas minhas mãos. Fiquei ali, paralisado, até o sol raiar pelas frestas da persiana. A aparição de Carlos Menezes não era vingança nem assombração. Era justiça espiritual, a primeira etapa de uma absolvição que eu não merecia, mas que recebia como um perdão divino. O Tribunal dos Vivos havia falhado, mas o do além reabria o caso com compaixão. Dias depois, com aquele laudo na maleta, dirigi-me ao fórum com pernas que tremiam menos de medo e mais de propósito renovado. Com o laudo técnico ainda quente nas mãos, como se o papel tivesse absorvido o calor residual da presença de Carlos Menezes, dirigi-me ao fórum naquela mesma manhã. O sol nascente tingia os corredores de um dourado irônico, contrastando com a frieza das paredes de azulejo que ecoavam passos de advogados apressados e funcionários com pilhas de autos sob o braço. Meu coração batia em ritmo processual, cada pulsar uma intimação para reparar o irreparável. Mas o medo,
que outrora me paralisara, agora se transformava em combustível, o tipo de urgência que separa a omissão da ação redentora. Entrei na cartorização criminal com o documento dobrado no bolso interno da pasta, evitando olhares curiosos. "Bom dia, doutor. Reabertura de processo antigo?" perguntou a escrivã, uma senhora de óculos pendurados no peito, que me reconhecia dos velhos tempos. Acenei, murmurando algo sobre revisão de provas perdidas. Ela puxou o volume do caso de Daniel da prateleira empoeirada, e ali, entre as folhas secas da condenação, depositei o laudo materializado. Fio desencapado na serra elétrica. Causa provável. Acidente por negligência própria da vítima. Li em voz baixa para mim mesmo, enquanto ela registrava o protocolo. O papel cheirava a tinta fresca, impossível para um documento de 7 anos atrás. Prova espiritual irrefutável no plano material. Saí do cartório com o coração leve pela primeira vez em anos, mas o além não havia terminado sua audiência. No estacionamento do fórum, sob a sombra de uma figueira centenária, senti o ar esfriar novamente. Carlos Menezes reapareceu, não como silhueta translúcida, mas como reflexo no para-brisa do meu carro. Olhos serenos fixos nos meus, transmitindo uma mensagem silenciosa. Não pare no laudo, vá até Daniel. Liberte a verdade que o medo enterrou. Sua imagem dissolveu-se no vapor do motor aquecendo, deixando apenas uma certeza. A absolvição que ele me oferecia exigia que eu provasse a inocência alheia para merecê-la. Dirigi diretamente à penitenciária estadual, a 40 minutos da cidade, com o trânsito matinal como trilha sonora de minha penitência. O rádio tocava notícias locais. Um acidente na mesma garagem onde Carlos morrera. Ironia cruel do destino. Cheguei ao portão de visitas com credenciais atualizadas e o laudo protocolado. Daniel Costa, cela 214, pavilhão B, informei ao agente. Ele ergueu a sobrancelha. O cara do benfeitor? Faz tempo que ninguém pergunta por ele. Tempo demais, pensei. 7 anos de injustiça acumulada como juros compostos na alma. A sala de visitas era um cubículo de vidro reforçado, com interfones crepitantes e olhares vigilantes. Daniel apareceu do outro lado, mais magro, com cicatrizes novas no rosto e olhos que carregavam o peso de quem sobreviveu ao sistema sem perder a humanidade. "Doutor, o senhor veio me ver?" perguntou, voz rouca pelo desuso. Peguei o interfone. "Daniel, eu errei com você. Condenei um inocente por medo da multidão, do júri, da imprensa. Mas a vítima, Carlos Menezes, ele me visitou, no meu escritório. Veio do túmulo absolver-me, provando que foi acidente. Aqui está o laudo que confirma tudo." Seus olhos se arregalaram, não de descrença, mas de uma esperança cautelosa que o sistema havia quase extinguido. "Ele me perdoou? Eu nem toquei nele, doutor. Só estava voltando do ponto de ônibus quando ouvi os gritos." As palavras dele confirmavam o que Carlos revelara. Daniel era alibado por câmeras de rua que ninguém verificara a fundo, obstruídas por viés. Passei o laudo pela fresta. "Vamos reabrir o processo. Revisão criminal com novas provas. Você sai livre e eu me redimo." Lágrimas escorreram pelo vidro que nos separava, dele de alívio, minhas de catarse. Na saída da prisão, o sol do meio-dia batia forte, mas uma brisa fresca me envolveu novamente. Senti a presença de Carlos, invisível agora, mas palpável como um aceno final de aprovação. O medo que me dominara no tribunal se dissolvia na luz da verdade restaurada, mas o além reservava mais, uma última lição sobre as consequências eternas das omissões humanas. De volta ao escritório naquela tarde, com o protocolo da revisão criminal ainda fresco na memória, sentei-me à mesa para redigir a petição inicial. O artigo 621 do Código de Processo Penal ecoava na mente como um mantra de redenção. A revisão dos processos criminais caberá ao juiz do processo
quando houver prova nova que evidencie a inocência do condenado. Prova nova. O laudo materializado por Carlos Menezes era mais que isso. Era uma intimação espiritual, irrefutável no plano material e divino. Datilografei com mãos firmes, pela primeira vez em anos. Excelentíssimo juiz, protocolada prova técnica superveniente, laudo pericial anexo, que demonstra acidente por fio desencapado na serra elétrica incompatível com homicídio doloso. Requer-se absolvição sumária ou reabertura da instrução probatória nos termos do art. 116 do CPP. Anexei fotos ampliadas do laudo, depoimentos colhidos informalmente com vizinhos que viram Daniel no ponto de ônibus à hora do crime e até o histórico de manutenção deficiente da garagem de Menezes, tudo corroborando a narrativa do além. Enviado por e-processo ao juízo da vara criminal, o coração acelerou com uma mistura de alívio e apreensão. E se o juiz indeferisse? E se o MP contestasse? Mas o além não me deixava sozinho. Às 19 horas, quando o sol poente tingia os altos de laranja através da janela, o ar esfriou novamente. Desta vez, não era só Carlos Menezes. Ao seu lado, translúcido, mas resoluto, surgiu Daniel. Não o preso abatido da cela, mas o jovem vibrante de 7 anos atrás, com olhos cheios de gratidão prematura. Doutor, o senhor está fazendo o que o medo impediu antes, disse Daniel, voz ecoando como testemunho em plenário espiritual. Carlos assentiu. A revisão é nossa defesa comum. Prove o acidente e o Tribunal dos Vivos reconhecerá o que o nosso já absolveu. Sua presença dupla, vítima e réu em harmonia, era o contraditório perfeito, anulando qualquer nulidade processual com justiça eterna. Naquela noite, o despacho judicial chegou por e-mail. Deferida a revisão criminal, determinada a reabertura da instrução para a oitiva de peritos e testemunhas. Intime-se o MP. O coração saltou. Liguei para a mãe de Daniel, voz embargada. Ele sai em semanas. Foi acidente. Do outro lado da linha, prantos de alegria. Mas o clímax espiritual veio instantes depois. No espelho do banheiro, enquanto lavava o rosto exausto, vi os dois, Carlos e Daniel, de mãos unidas atrás de mim, sorrindo. O medo condenou, mas a verdade absolve, sussurrou Carlos. A imagem sumiu, deixando apenas o reflexo de um advogado redimido, pronto para o embate final no fórum. A nova audiência foi marcada para 2 semanas depois, tempo suficiente para que o Ministério Público contestasse a revisão criminal com veemência técnica, mas insuficiente para apagar a certeza que o além havia gravado em mim. O fórum lotou novamente, não por justiça, mas por curiosidade mórbida alimentada por jornais locais. Advogado alega fantasma para reabrir caso do benfeitor. Sentei-me à mesa da defesa ao lado de Daniel. Agora em liberdade provisória por decisão monocrática, seu rosto marcado pela cela, mas iluminado por uma fé que eu invejava. O juiz, um veterano de olhos cansados, bateu o malhete. Vamos à produção de provas. O perito judicial confirmou o laudo. Fio desencapado na serra elétrica, queda acidental compatível com as lesões. Homicídio doloso excluído por ausência de terceiros. O promotor rebateu. Prova superveniente questionável, origem duvidosa. Mas quando chamei a viúva de Menezes como testemunha, informada por mim do contato espiritual, ela depôs com voz trêmula. Meu marido era descuidado com ferramentas. Daniel nunca foi violento. Ele só limpava o quintal. O júri, agora mais diverso que 7 anos atrás, assentia pensativo. Meu contrarrazões finais ecoaram o título que me guiava. Condenei um inocente por medo. Mas a vítima, do túmulo, absolveu-me ao revelar a verdade. Enquanto o juiz recolhia os jurados para deliberação, o ar do plenário esfriou, como em meu escritório. Senti-os antes de vê-los.
Carlos Menezes e Daniel espiritual lado a lado, invisíveis aos mortais, mas palpáveis para mim. Esta é nossa audiência final, sussurrou Carlos, sua forma translúcida pairando sobre a mesa do juiz. O artigo 626 do CPP proíbe reformatio impejus. Aqui só há absolvição. Daniel espiritual sorriu. Você lutou agora, doutor. O medo perdeu. Sua presença dupla testemunhava no plano espiritual, anulando qualquer nulidade com harmonia além da lei humana. O frio sereno envolveu o salão, fazendo lâmpadas piscarem levemente, sinal discreto para os sensíveis. Os jurados retornaram após 1 hora que pareceu eternidade. O foreman leu o veredicto. Por unanimidade, reconhecemos a inocência de Daniel Costa. Acidente confirmado, processo arquivado. O martelo do juiz selou a absolvição material, mas o verdadeiro tribunal, o espiritual, já havia proferido sentença horas antes. Daniel abraçou-me aos prantos. Obrigado por ouvir o além. Saí do fórum sob aplausos contidos, o sol poente como bênção. Mas Carlos reapareceu uma última vez no retrovisor do carro. Sua redenção está completa, viva sem medo. Naquela noite, o escritório vazio nunca pareceu tão leve. O processo de Daniel juntou-se aos arquivos encerrados, mas com uma nota manuscrita minha, absolvido pelo além e pela lei. O medo que me condenara internamente fora anulado pela compaixão da vítima, prova de que a justiça divina corrige os erros humanos com misericórdia, não vingança. Os dias após a absolvição de Daniel trouxeram uma calmaria enganosa. Jornais locais estampavam caso reaberto por prova nova, absolve preso inocente após 7 anos. Mas entre linhas sussurravam sobre origem misteriosa do laudo e defesa que invoca o sobrenatural. O Ministério Público recorreu ao TJ alegando prova ilícita por ausência de cadeia de custódia. Mas o artigo 621, 3 do CPP, novas provas de inocência, blindava nossa vitória. Eu, porém, sabia que o verdadeiro julgamento não terminara no fórum. Naquela semana, visitei a família de Carlos Menezes. A viúva, com olhos ainda úmidos pela perda e agora pela verdade, ofereceu café amargo. Meu marido sempre disse que Daniel era bom rapaz. Se ele veio até você do além, é sinal de paz. Abracei-a, sentindo o peso da culpa alheia que eu carregara. Daniel, livre, reconstruía a vida. Novo emprego, abraços da mãe. Mandou-me uma carta. Doutor, o senhor lutou quando o medo venceu antes. Obrigado pela segunda chance. Cada palavra era uma intimação espiritual para meu autoexame. Mas o além cobrava o fechamento. Numa noite chuvosa, o escritório encheu-se de presença tripla. Carlos, Daniel espiritual e eu, no espelho da alma. Sua redenção não é só absolver o outro, disse Carlos, voz ecoando como sentença final. É julgar seu próprio medo no tribunal interno. Daniel assentiu. O artigo 626 proíbe piora na revisão. O além proíbe repetir erros. A visão mostrou flashes, meu discurso morno no tribunal original, olhares do júri, manchetes temidas. Absolvo-te para que absolvas a si mesmo, concluiu Carlos. O frio dissolveu em luz, deixando uma paz que nenhum trânsito em julgado mortal concede. Acordei no dia seguinte com o acórdão do TJ confirmando a absolvição. Prova nova idônea, inocência manifesta. O caso arquivado, mais minha transformação iniciada. O medo, réu perpétuo, fora condenado à irrelevância pela misericórdia da vítima. Agora, atendo clientes com coragem dupla. Lei humana, price, justiça divina.